Estamos na Red Zone, seus loucos pro futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem aí com vocês? Como passaram esse final de semana? FA na veia aqui com mais notícias do futebol americano e com destaques dessa semana 11. Os destaques positivos, alguns negativos. Mais uma vez, vou trazer alguns jogos que me chamaram mais atenção do que outros. Mas, se você está preparado para esse vídeo, já deixe seu like, já faça seus primeiros comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não perca essa oportunidade de fazer o nosso time crescer aqui juntos e juntos também espalharmos mais o futebol americano pelo nosso país, a fim de que ele cresça cada vez mais. Já fizeram tudo isso? Prontos para o vídeo? Simbora, solta a vinheta! Uma semana sem tantas surpresas para nós fãs de futebol americano, e o jogo de primeiro destaque que eu vou colocar aqui é o jogo entre Buccaneers e 49ers, que eu acertei o vencedor, mas, para variar, errei o placar. Mas errei o placar por um único ponto, um único pontinho, um a menos para os Buccaneers. Eu tinha colocado 27-15 para os 49ers, foi 27-14. E foi mais um jogo excelente do time como um todo. Mesmo a defesa que apresentou alguns buracos, apresentou algumas falhas durante o jogo, a tristeza da lesão do Talanoa Hufanga, que é um excelente safety para a nossa secundária, mas nós temos ainda o Lenoir, que, querendo ou não, ele é mais queimado que torrada velha, né? Então o Lenoir não sei como que ele ainda continua como titular, um cornerback titular do 49ers. E Brock Purdy teve um jogo excelente, um jogo perfeito, como os analistas falam. Foram aí ao todo 21 de 25 passes, só 4 errados, dos 333 jardas, 3 touchdowns lançados e um rating perfeito, 158.3, que é aquela pontuação de 0 até esse 158.3 que as estatísticas ali da NFL julgam para o quarterback que teve melhor participação no jogo como um todo. E nesse, Brock Purdy ele foi perfeito. Curiosidade, ele é o primeiro QB no 49ers a fazer isso desde 1989, ou seja, desde Joe Montana, esse padrão de jogo perfeito no quarterback não acontecia. Tô comparando ele com Montana? Não, de jeito nenhum. Montana criou história no 49ers entre 79 e 1990. Mas, querendo ou não, é um número a ser levado em consideração, porque depois dele, nem mesmo o nosso querido amado idolatrado Steve Young conseguiu. E olha que Steve Young era muito bom. Então é algo a ficar atento. Pode ser que ele se torne uma espécie de Joe Montana? Só o tempo dirá. Um Steve Young? Só o tempo dirá. Outros destaques aí, junto do Brock Purdy, nós tivemos aí o CMC, né, Christian McCaffrey com 103 jardas somadas e um touchdown aéreo recebido. Brandon Ayuk com 156 jardas e um TD anotado. E George Kittle com 89 jardas e um TD anotado. A defesa, como eu falei, apesar de alguns vacilos, né, jogo corrido que passou com uma certa facilidade, passes longos queimando aí principalmente Demodore Lenoir, e aquele drible que acabou originando a contusão do Talanoa Hufanga, que foram assim vacilos da defesa. Isso faz com que ainda se abra mais os olhos para que essas correções sejam feitas a tempo. Ainda dá tempo de corrigir? Dá, só que vamos lá. Nós vamos ter Seattle Seahawks, próximo jogo. Depois deles vem os Eagles. São dois times que, por mais que tenham ali seus problemas, são bem mais fortes. Estão ali mais páreos com o 49ers. O Eagles nem se fala, venceu e conseguiu vencer com propriedade ontem no Monday Night Football os Chiefs e no Arrowhead Stadium. Então, esses problemas têm que ser contornados o mais rápido possível. Espero que Steve Wilkes consiga fazer isso. Já mudou para a sideline, deu uma melhorada ali, acertou as coisas. Agora falta a gente conseguir ajustar essas pequenas falhas que às vezes custam caro. E dependendo do time contra quem a gente jogar, fica difícil correr atrás depois da vitória. Foram 4 sacks da defesa, apesar de tudo isso, 9 tackles for loss e 5 QB hits. Não foi uma grande pressão. A linha ofensiva do Buccaneers conseguiu dar uma boa sobrevida para o Baker Mayfield, que não jogou mal. Apesar de ter lançado apenas um touchdown e uma interceptação, a interceptação foi aquela em final de jogo. Aquela interceptação que é no desespero. Vou jogar na área, quem pegou, pegou. Então, essa foi a situação.
O Baker Mayfield ele só não conseguiu encerrar jogadas porque a defesa foi mais pulsante, a defesa do foi mais pulsante ali na red zone. Então ainda anotaram 2 touchdowns, mas não conseguiram ir além disso. Destaque aí para Jair Brown, que substituiu o Talanoa Hufanga e conseguiu essa interceptação ao final do jogo, o que favoreceu a nossa vitória com uma certa tranquilidade e quase no placar certeiro aqui na minha previsão na semana passada. Bears e Lions, um jogo muito mais complicado do que eu imaginei que seria. Tá certo, eu já tinha também falado no vídeo passado de previsões que se o Fields jogasse, o que era mais provável, a chance do placar ser um pouco mais apertado era muito maior do que o que eu tinha colocado na previsão da semana passada. E foi o que aconteceu. E detalhe, por muito tempo os Bears estiveram na liderança do placar. E dessa vez, nós tivemos uma situação um pouco diferente. A batalha dos turnovers não foi vencida pelo time que causou os turnovers. Foram 3 interceptações do Jared Goff, que jogou mais ou menos relembrando aquele período ruim dele lá nos Rams, e um fumble forçado. E mesmo assim, dessa vez, diferente do que foi alguns anos atrás, o Goff, ele continuou jogando na dele. Ele não se deixou abalar, ele continuou com a cabeça no lugar e conseguiu levar o time a conquistar a vitória. Outra vez aí com uma diferença curta, dessa vez 5 pontos, mas ele que guiou o time para a vitória final. O Fields jogou mal? Não, muito pelo contrário, o jogo dele foi bom. Ele teve lances muito bons de lançamento de bola, e sem falar que ele foi o principal corredor, um dos principais corredores do time, tendo aí os maiores números de jardas. Só que não foi o suficiente. A defesa dos Bears dessa vez não conseguiu segurar o adversário a ponto de manter a vitória para o time de Chicago. Então foi mais uma derrota para o Chicago Bears, que continua ali na corrida por Caleb Williams ou Drake May. Agora vamos ver se o Lions também consegue manter o foco, porque a briga ali pela NFC Norte não está acirrada. Até porque o Vikings perdeu o jogo no Sunday Night Football, então deu uma distanciada. Mas o Vikings não está morto e está surpreendendo por toda a situação que envolve o time de contusões e outros problemas. Então dessa forma o Lions tem que manter a concentração para conseguir voltar aí com o seu título de divisão pela primeira vez em mais de 50 anos. Eita, maldição, será que acabou? Vamos aguardar, né? E por falar em disputa pela NFC Norte, os Vikings surpreenderam muito bem, mas não tiveram força para segurar o Broncos de Russell Wilson no finalzinho do jogo. Pense num jogo de 2 extremos bem distintos, momentos bons e maus. Sonolentos os momentos maus, não é que foi um jogo terrível de se assistir, mas como teve um jogo de muita presença defensiva, é um jogo que se você não é fã de assistir porque não tem tanto ataque, acaba dando mais sono. E Joshua Dobbs, ele tem surpreendido, mas não foi o melhor jogo dele. Ele teve alguns erros, ele foi interceptado, mas conseguiu ainda levar o time a liderar o jogo por um tempo. Mas dessa vez a defesa dos Broncos, que melhorou bastante nas últimas 3-4 semanas, a defesa sim, deu uma guinada gigantesca. O que é excelente para o time, já que o ataque ainda não é aquele baita ataque. O Russell Wilson jogou mal? Não, ele manteve aquele jogo estável. Teve momentos ali discutíveis, teve momentos ali que ele relembrou o Russell Wilson de 6-7 anos atrás, mas foi o suficiente para levar o time a uma campanha que com um field goal deu a vitória mais uma vez para os Broncos. E olha só, começaram 5, estão mandando ver agora, já estão 5-5. É para preocupar os Chiefs? Não, é mais para preocupar os Chargers, que nós vamos falar sobre eles mais tarde. E se os Chargers não se derem conta, não se tocarem, é muito capaz de que os Broncos passem eles na classificação. Se vai conseguir o wild card, difícil saber, justamente porque a disputa pelo wild card está muito mais acirrada do que se imaginava. Mas existe a chance, o que dá um certo alento para o torcedor de Denver, que não esperava muita coisa depois do início ruim que foi do time. Denver Broncos, tá aí. Broncos count, let's ride, ou isso dá azar? Comente aí. Jets e Bills, outro jogo que eu acertei o vencedor. Broncos e Vikings eu errei o vencedor, tá? Eu tinha apostado nos Vikings. Já os Bills, eu já tinha apostado na vitória dos Bills, só que uma vitória muito mais apertada, muito pelo que eu vinha vendo do desenvolvimento do ataque da franquia de Buffalo.
O jogo começou modorrento, só que depois que Josh Allen acordou para a vida, depois que ele, acho que engrenou de vez, pegou no tranco, aí sim, começou e foi muito bem, a torcida agradece, e o jogo terrestre apareceu muito bem também, o que vai favorecer o jogo aéreo de Josh Allen, que mesmo lançando 3 touchdowns, ele lançou uma interceptação, mas nesse jogo contra os Jets, não deu diferença para o ataque, nem para a defesa de Buffalo. Khalil Shakir dessa vez foi o alvo mais ativo do time. Foram ao todo aí 8 alvos e 4 recepções. O Stefon Diggs deve estar muito feliz com isso, né? Ele só teve 4 recepções e pouco mais de 20 jardas. Stefon Diggs fala demais, está insatisfeito porque ele não é estreia do time. Tá certo, ele é o melhor recebedor. Só que eu acho que ele fora de campo, pelo que ele vem falando, pelo que ele vem fazendo a respeito do time de Buffalo Bills, está minando ele dentro da própria franquia. Já no lado dos Jets, a situação não é nada boa, porque Zach Wilson é a catástrofe encarnada, ele é a própria catástrofe em pessoa. Ele não tem um braço certeiro, o time parece que já não está mais correndo por ele, né? Nem por ele, talvez pelos outros, mas cansaram dele fazendo as suas cacas, fazendo os seus erros, e nem mesmo a defesa, que antes estava garantindo vitórias para o time, está fazendo sua parte. É como se a defesa fosse assim, já que o ataque não vai funcionar, também não vou me matar à toa. Então é como se o time tivesse abandonado o Zach Wilson, já que o Robert Saleh estava abraçado com ele. Zach Wilson, depois de ter tropeçado no próprio pé e voltando da sideline para o campo, vergonha alheia total, acabou sendo substituído por Tim Boyle, que não é o melhor reserva da história da NFL, mas ao que pareceu, despertou mais interesse do próprio time em se empenhar para tentar novas pontuações. Então a saída do Zach Wilson, a entrada de Tim Boyle, que já foi confirmado como titular para a semana 12, vai talvez trazer um novo ânimo para o time. Talvez o cara seja mais legal, o cara seja muito mais gente boa, abrace melhor o time do que Zach Wilson fazia, e mesmo não sendo bom, talvez se esforce mais para ter bons resultados, o que Zach Wilson não demonstrava. Mais uma derrota, ao que parece a briga por wild card para os Jets ficou bem mais distante. Vamos ver agora a partir da semana 12 como vai ficar a situação do time da AFC lá em Nova York para essa tentativa que pode ser frustrada mais uma vez de pós-temporada. Vamos aguardar. E aí, tá gostando do vídeo? Você concordou, discordou de alguma coisa que eu falei aqui até agora? Deixa a sua opinião. Escreva aqui nos comentários o que você está achando. Quem mais foi destaque desses times que eu falei? Se eu esqueci alguém, pode ter acontecido, a gente esquece. De quem eu deveria falar, que talvez eu tenha deixado de fora, que talvez não tenha chamado tanta minha atenção quanto esses aqui? Coloque aí nos comentários. E não esqueça de deixar o seu like, porque o like ajuda os números do YouTube a elevar mais ainda a moral do meu canal. Então, vamos embora? Vamos para o próximo jogo. Cardinals e Texans. Um jogo, em que a batalha de turnovers, mais uma vez, não foi favorável para o time que perdeu. É o time que provocou os turnovers, não conseguiu transformá-los em pontuação. Mesmo assim, os Cardinals deram um trabalho gigantesco, estiveram em ameaça à liderança dos Texans. O CJ Stroud lançou 3 interceptações no mesmo jogo. Ficou aí muito tempo sem ver ele sem lançar uma interceptação sequer. Bateu recorde, inclusive, para um novato. E depois lançou 2 interceptações no mesmo jogo e agora 3 no mesmo jogo. E isso muda a ideia dele como calouro ofensivo do ano ou até mesmo na conversa para MVP? Não, de jeito nenhum. Foi só um jogo ruim. Mesmo assim, ele ainda teve cabeça e teve braço, responsabilidade para levar o time à vitória por 21-16 contra os Cardinals. Mais um jogo que eu acertei o vencedor, mas errei o placar. Kyler Murray, ele também jogou muito bem. Eu acho que ninguém esperava que depois de quase um ano parado, ele fosse voltar tão bem, tão disposto e aparentemente com o joelho muito bom, obrigado. E tá jogando, sim, um futebol americano decente. Lançou uma interceptação? Ok, normal. Patrick Mahomes está lançando uma interceptação. Josh Allen, que é muito melhor que Kyler Murray, está lançando um monte de interceptação. Então não vamos cobrar o moleque agora, porque ele também está jogando pelo seu emprego, mas ele está jogando com responsabilidade, jogando bem. Só que o time não soube aproveitar os turnovers que conseguiu provocar em cima do ataque e da defesa dos Texans. E o CJ Stroud teve mais cabeça para manter o time organizado e lá vencer a partida.
Tristeza para o torcedor dos Cardinals? Não. Eu acho que apesar da campanha não ser a melhor, o time tem demonstrado um futebol americano menos desprezível do que se esperava. Ou, talvez desprezível seja a palavra muito forte. Está surpreendentemente melhor do que se esperava para aquilo que imaginava-se para o Cardinals, o pior time da temporada lá antes do início dela. Talvez tenha bons frutos futuros com o Jonathan Gannon aí como head coach do time. É outra franquia que temos que aguardar o próximo draft, a próxima temporada, para ver futuras melhoras. Esse é um rival de divisão da qual eu não tenho assim desprezo. Eu até gosto do Cardinals. Titans e Jaguars. Esse daí foi um jogo que eu esperava, sim, uma recuperação dos Jaguars depois daquela pancada que levaram contra os 49ers na semana anterior. Só que eu não imaginava que seria um nível de surra tão grande em cima dos Titans. Ainda mais porque é um duelo de divisão. Tá certo, os Titans não estão grande coisa, eles estão lá para baixo na divisão, se eu não me engano 3 ou 4 vitórias. Não estão mostrando um futebol americano decente. Mike Vrabel, que já foi técnico do ano algumas temporadas atrás, não está fazendo um grande trabalho nesse ano, apesar de às vezes mostrar ainda um pouco daquele Mike Vrabel, daquela temporada magnífica de Derrick Henry e Ryan Tannehill. E o time, mesmo com o Will Levis, que tem jogado bem, não tem jogado mal não está conseguindo bons resultados. Trevor Lawrence foi muito bom, os dois QBs na verdade jogaram bem, cada um com 2 touchdowns lançados, só que o Trevor Lawrence teve um diferencial, ele mesmo correu para 2 touchdowns, o que já aumenta o nível de pontuação, né, da equipe de Jacksonville, que jogou em casa, diga-se de passagem, o que é algo favorável, mesmo os Titans estando aí 0-6 na temporada jogando fora de casa, eles não ganham há muito mais tempo jogando fora de seus domínios, o que é preocupante. Assim como campeonatos de ponto corrido no futebol, na NFL ganhar fora de casa é importante. Tá certo, não adianta ganhar fora de casa e perder dentro de casa, mas se eu mantiver um equilíbrio entre dentro e fora de casa, é mais ideal do que você apenas ganhar em casa. Porque uma hora você pode perder em casa também e colocar para baixo todas as expectativas dentro do campeonato. Ah, outro detalhe. Somando todas as jardas anotadas pelo Trevor Lawrence, ele sozinho teve 104 jardas a mais do que o total de jardas do Will Levis. Ah, o Will Levis é novato, ele está no primeiro ano, pegou o time no meio do caminho. Sim, entendo tudo isso. Mas dá para mostrar que, apesar das instabilidades do Sunshine, ele ainda consegue ter os seus lados muito bons aflorados. E detalhe, próximo jogo é contra os Texans. Se o Texans ganhar, aí iguala o número de vitórias e derrotas. Aí pelo confronto direto, o Texans assume a ponta da divisão, o que também ninguém esperava. Jogos que são promissores para a próxima semana. Chargers e Packers, mais um excelente jogo de Justin Herbert, um ótimo jogo de Jordan Love, só que aquele famoso jogo que os Chargers jogam como nunca e perdem como sempre. Só que dessa vez vamos reduzir um pouco esse nicho. Não foi o Chargers que jogou muito, Justin Herbert jogou muito e o time perdeu como sempre. Por que o time perdeu como sempre? Muito drop dos seus recebedores. Só o Keenan Allen dropou umas 2 bolas que eram certeza de pontuação ou de pelo menos grande avanço para o time para pontuar. Um deles já foi basicamente na end zone, era touchdown certeiro. E desses drops, 3, como 2 deles do Keenan Allen, 3 desses drops aí foram certeiros para pontuação. Quentin Johnston, então, num dos últimos lances do Chargers, dropou uma bola fácil. Lembrou uma das bolas dropadas do Christian Watson, do Green Bay Packers, lá no ano passado, no lançamento do Rodgers, e o Watson dropou, deixou a bola cair, o Rodgers ficou pistola. E pela primeira vez na vida, desde que Herbert assumiu titularidade, pela primeira vez eu vi ele pistolar com o time. Eu nunca tinha visto o Herbert bravo do jeito que eu vi ele nesse jogo. Mas pistola mesmo, de bater boca com seus jogadores. Num delay of game, que ele tava, vamos, joga a bola, vamos, vai, acelera, joga, solta. E não deu. Atrás do jogo, ele pistolou, ele gritou com o center, ele gritou com a linha ofensiva, ele brigou com os recebedores. Cara, eu não imaginei que eu fosse ver o Justin Herbert desse jeito. O que é importante, porque lembra que falavam dele que ele era um cara muito tímido, coisa e tal, isso poderia atrapalhar a carreira dele? Então, isso pode ser algo bom para ele, que ele pode começar a ter um controle maior dentro de campo
e até mesmo fora, mostrar uma liderança não tão apática, uma liderança mais ativa. Isso pode melhorar, mas para isso, aquele carinha legal que fica na sideline, um tal de Brandon Staley, tem que ser demitido logo. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 21/11 de 2023. Até agora eu não vi notícias de demissão, né? Tá certo, eu não olhei Twitter hoje, não olhei Instagram, não entrei no site da NFL, mas não tem demissão até agora. Mas se ele não for demitido nessa semana, na próxima ele será. Mas aí eu deixo esse comentário para o vídeo de previews que vai sair ainda na quinta-feira. Isso não quer dizer que os Packers não venceram porque mereciam, né? Não foram só os erros dos Chargers que deram a vitória para os Packers. Dessa vez, o Love jogou bem. O Love conseguiu desenvolver boas jogadas. Só que algumas coisas ele tem que consertar ainda no jogo dele. Ele se contenta muito mais em fazer jogadas distantes, longas, né? Lançamentos longos. E às vezes ele perde chances de fazer lançamentos mais curtos e ganhar jardas pós-recepção. Lógico que vai depender muito também da qualidade dos seus recebedores, apesar do Reed, do Watson e do Dobbs terem aí mostrado uma certa melhora. Pelo menos nesse jogo eles jogaram bem melhor. Na verdade o Reed já vem jogando muito bem nas últimas 2-3 semanas. O Watson foi mais colocado no jogo nessas 2 últimas semanas. Ele ficou meio que escanteado no jogo em outros jogos aí. E o Dobbs também está sendo mais colocado no plano de jogo. E isso vai ser importante para o desenvolvimento tanto do ataque quanto do próprio Jordan Love. Mas ele tem que se atentar também a jogos mais curtos para ganhos de jardas pós-recepção. Lembrando, ele não está mais no college, onde às vezes o lançamento longo de 40, 50 jardas é o que ganha o jogo. Não, ele tem que aprender a controlar o relógio um pouco mais e a ganhar jardas com lançamentos mais curtos quando o jogo pedir isso. Mesmo assim, vitória para o time de Green Bay. O time briga por wild card? Briga. Só que a gente ainda tá ali, né? Vikings meio capengando, muitas confusões. O time de Green Bay ainda também muito instável. Vamos ver o que vai acontecer na NFC Norte. Agora vamos para algumas menções honrosas, outras honrosas. Vamos começar com os Seahawks e Rams, que pode ter sido um jogo que pode ter complicado a vida do Seattle Seahawks, que agora está 1-2 dentro da divisão, e se perder o próximo jogo para o 49ers, pode ver a briga pela NFC Oeste mais complicada. Então, o título da divisão pode estar garantido entre aspas para o 49ers, caso o 49ers já vença esse primeiro jogo lá no Lumen Field. É algo que a gente tem que ficar atento. Já os Rams não fizeram o melhor jogo da sua vida, mas conseguiram se manter ativo. Na verdade, nenhum dos dois times jogaram tão bem assim. Foi mais jogo de defesa do que jogo de ataque. E tivemos contusão nos dois quarterbacks. Os dois voltaram para o jogo. E só que o Jimmy Smith foi no cotovelo. Ele teve algumas dificuldades pós-contusão, mas jogar com o Drew Lock não dava, então ele teve que voltar para o campo. Conduziu o time para o field goal, mas o kicker jogou fora. Aí não dá. Acabou com a vitória dos Rams por um pontinho de diferença. Um placar baixo, né? Menos de 20 pontos para as duas franquias. Mas foi um jogo que não foi aquele baita jogo, mas também não foi um jogo péssimo para se assistir. Steelers e Browns, outro jogo bem truncado, um jogo bem acirrado defensivamente. O ataque não foi lá grande coisa, nós estávamos jogando ali os Browns com o DTR, né, o Dorian Thompson-Robinson, e o ataque dos Steelers é muito mais conservador para que o seu quarterback, o Kenny Pickett, não fique lançando interceptações ou passes tão errados. Só que a falta de visão quanto ao ataque, a falta de coragem, vamos dizer assim, para arriscar mais um pouco, fez com que a defesa dos Browns se sobressaísse sobre o ataque dos Steelers. Tá certo que a defesa dos Steelers também dificultou a vida do DTR, mas ele foi um pouco mais decisivo. Ele teve uma interceptação lançada, ele voltou para o jogo, colocou a cabeça no lugar, conseguiu levar o time para a última campanha e o field goal da vitória veio. Ele então, depois que o jogo terminou, ele desabou, ele agachou ali na sideline, ele chorou, acho que tirou aquele peso das costas, o que talvez tenha sido muito bom para ele. Tá certo que os Browns contrataram o Joe Flacco,
Então a chance do DTR continuar na reserva existe. Não sei se já nessa próxima semana 12. Até porque, vamos lá, o Joe Flacco vai ter uma semana de treino praticamente aí. Mas não seria estranho de ver o Joe Flacco na reserva, pelo menos no início do jogo, e o Dorian Thompson-Robinson como titular. Outro jogo aí que coloquei como destaque de menção honrosa foi a bye week dos Cowboys. Sim, bye week. Foi tão bye week que não foi um jogo daqueles de bom, mas foi um jogo que o Cowboys pôde jogar tranquilo, sem se esforçar e dessa forma manter a integridade física dos seus jogadores titulares, a ponto de no final do jogo colocar reservas para jogarem e terem também ritmo de jogo aí amplificado, porque vai que uma hora precisa e eles estão distantes do que seria o ideal para a titularidade. Então isso só reforça também a minha tese de que os Cowboys são o Miami Dolphins da NFC. Eles vencem muito bem os times mais fracos, mas contra times um pouco mais equilibrados, mais fortes, exceto o Cardinals, que foi o caso de uma das derrotas do time de Dallas, acabam tendo muito mais dificuldades e até mesmo perdendo jogos que possivelmente fossem fáceis, não, fossem vencíveis. Tem mais desafios para os Cowboys aí. Vamos aguardar o resto da temporada. Pós-temporada, com certeza, eles vão estar lá. E como que o time do Mike McCarthy vai responder às dificuldades dos playoffs. E para terminar, Giants e Commanders, num jogo que sim, esse me surpreendeu. Era aquele tipo de jogo que prometia ser o jogo meh da rodada e não foi. Foi um jogo muito bom, principalmente para quem acompanha e torce para o time dos Gigantes de Nova York. E detalhe, o titular não mudou, continuou com Tony DeVito, a titularidade. E o cara lançou 3 touchdowns, nenhuma interceptação contra os Commanders. Lá no FedEx Field, foram 18 de 26 passes completados, 243 jardas além dos 3 touchdowns lançados. Saquon Barkley foi um alívio ali correndo com a bola para facilitar o jogo de play actions e o jogo aéreo, né, dos Giants como um todo. Agora, a decepcionante foi Sam Howell e companhia. Sam Howell lançou 1 touchdown, 3 interceptações, a defesa não conseguia chegar... a defesa chegou 9 vezes no Tony DeVito. O cara foi sacado 9 vezes e ainda conseguiu levar o time para a vitória. Olha só a diferença. Já a defesa dos Giants não conseguiu chegar com a mesma efetividade no Sam Howell. E mesmo assim conseguiu fazer ele forçar 3 interceptações. E como ele não é o CJ Stroud, que teve a cabeça no lugar para levar o time à recuperação, tá aí. Esse foi um jogo onde a batalha dos turnovers foi extremamente essencial, já que os Giants conseguiram capitalizar em cima dessas falhas do ataque dos Commanders. Então esse foi o nosso vídeo de destaques da semana 11. Coloque aí seu comentário sobre o que você achou de cada um desses destaques meus, os positivos e negativos. Coloque aí quais você acha ou você pensa que foi melhor, o que deveria estar aqui no vídeo. Deixe sua opinião aqui também. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vamos embora para mais touchdown. Valeu!